Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. E o tema deste episódio é o homerotismo presente nas representações do imperador romano Adriano, que governou Roma entre os anos de 117 e 138, e de Antino, um jovem bitínio que teria mantido relações afetivo-eróticas com o imperador e a quem Adriano dedicou um culto, a fundação de uma cidade, entre outras honrarias após sua morte prematura em um afogamento no Rio Nilo. E para tratar deste tema, eu convidei o professor Dr. Felipe Noé da Silva, que desenvolveu, em seu mestrado, uma pesquisa sobre a temática, resultando na dissertação Gênero e Poder no Império Romano, considerações sobre o imperador Adriano, defendida em 2016 na Unicamp. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu queria apresentá-lo melhor para vocês. O professor Felipe é doutor em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e nessa tese de doutorado dele, ele investigou sobre as práticas de munificência cívica, o chamado evergetismo, fomentadas por libertas e libertos nas cidades romanas da Bética. Durante o doutorado, ele foi pesquisador visitante no CEIPAC, na Universidade de Barcelona, na Espanha, sob a supervisão do professor Dr. José Remessal Rodrigues. Seu mestrado foi também em História Cultural pela Unicamp e, como eu já comentei, ele desenvolveu sua pesquisa de mestrado sobre elementos de gênero, erotismo e poder em representações do imperador Adriano sob financiamento da CAPES. Tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado foram realizados sob a orientação do professor Dr. Pedro Paulo de Abreu Funari. Atualmente, o professor Felipe é docente nas Faculdades Integradas Maria Imaculada e desenvolve seu pós-doutoramento também pela Unicamp. Muito bem-vindo, então, professor Felipe. É um prazer enorme recebê-lo aqui no podcast Diálogos Olimpianos. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e nós ficamos muito felizes em poder dialogar e poder aprender mais com você aqui hoje. Olá, professora Semiramis, os colegas do GEMAN, dos Diálogos Olimpianos, todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? É uma enorme satisfação estar aqui conversando um pouquinho com vocês, ainda mais sobre esse tema que muito me agrada. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Professor Felipe, a satisfação é nossa em falar com você sobre esse tema que também nos agrada muito. Bem, professor, embora o imperador Adriano seja um personagem cujo estudo pode nos levar a inúmeras temáticas, né, e a compreensões aí de variados aspectos da cultura, da sociedade, do poder romano, uma das principais imagens modernas que a gente tem dele é aquela que deriva do seu envolvimento afetivo erótico com o jovem Antino. Bom, em linhas gerais, quem foi Adriano e quem foi Antino? Será que você poderia falar um pouco sobre isso para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, né? E também falar um pouco sobre quais fontes textuais romanas nós temos para falar dessa relação deles, o que essas fontes dizem, né, sobre isso e qual que é a principal problemática da historiografia em relação a esse tema nestas fontes, né, nesse tipo de fonte. Bom, eu vi na sua dissertação de mestrado que você trabalhou especialmente com a História Augusta, né, que é uma série de histórias de cunho biográfico de imperadores romanos, escritas já no contexto da Antiguidade Tardia. Portanto, se você quiser se centrar em responder essa questão a partir da História Augusta, você pode ficar à vontade. Bom, Adriano, cujo nome era precisamente Públio Hélio Adriano, na verdade, era originário de uma cidade chamada Itálica, não é? Uma cidade pequena, situada no interior de uma província romana chamada Hispânia Ulterior Bética, não é? Província cujo território corresponderia atualmente, mais ou menos aí, à região da Andaluzia, na Espanha. Durante um tempo, a historiografia debateu se de fato essa era mesmo a origem de Adriano ou não. Isso porque uma outra fonte menciona que Adriano seria de Roma, não é? Teria nascido em Roma, mas a maioria esmagadora das fontes atribui o nascimento de Adriano justamente nessa cidadezinha de Itálica, não é? Cidade que depois, inclusive, ele fez uma reforma, uma ampliação, não é? Que talvez seja aí talvez uma prova a mais desse suposto pertencimento dele à região do interior da Bética, não é? Bom, antes de se tornar imperador, Adriano teve uma carreira militar, digamos, muito exitosa, né? Isso porque Adriano acompanhou legiões, participou de conquistas territoriais,
E isso, ao que tudo indica, fez com que Trajano, o então imperador, e que também era de origem hispânica, né, o adotasse aí como seu sucessor. Também por ser um imperador, há uma documentação relativamente ampla aí sobre o Adriano, né? Além da tradição textual, composta por narrativas biográficas e históricas aí sobre sua vida e governo, há inscrições, né, para o estudo da epigrafia, assim como também há monumentos, vestígios arqueológicos, moedas, né, que atestam, entre outras coisas, uma atuação muito abrangente do imperador sobre inúmeras cidades do Império Romano. Como você antecipou, Semiramis, essa documentação ela nos apresenta aí inúmeros episódios envolvendo Adriano, né? Episódios bastante distintos e até curiosos em alguns casos, né? Envolvem, por exemplo, episódios referentes desde polêmicas sobre sua adoção, né? Que algumas fontes comentam ter sido fraudulenta, né? Fingida, passando aí por episódios como a guerra contra os judeus, né? Construção da muralha na Britânia. Então, quer dizer, são aspectos bastante peculiares aí do seu governo, né? E, dentre os aspectos mais conhecidos, sem dúvida, também podemos colocar aí o envolvimento de Adriano com outro homem, né? O que tudo indica um jovem, né? De nome Antino, né? Bom, quando falamos sobre o Antino, a gente já deve admitir de antemão que as certezas são bem menores, né? A gente sabe, por exemplo, que ele é um jovem oriundo da Bitínia, não é? Mas não sabemos, por exemplo, se o Antino teria nascido livre, se era detentor ou não da cidadania romana, se era um homem escravizado, né, um liberto. A gente não sabe, né? O que a gente sabe, por outro lado, é que após a sua morte, né, foram oferecidas inúmeras homenagens, né, capitaneadas aí pelo próprio imperador Adriano, né, que inclusive fundou cidade com o nome em homenagem ao seu companheiro, né? Assim como também mandou erigir assim centenas de estátuas desse personagem de Antino, né? É interessante que essas estátuas são bastante variadas, não é? E apresentam esse personagem, inclusive, assim, com semblante de divindades do panteão greco-romano e até egípcios, né? Bom, além desses vestígios materiais, dessas estátuas de Antino, né, as fontes textuais também nos oferecem algumas informações, assim, ainda que de maneira um pouco preambular, não é? Sobre Antino e o seu envolvimento com o imperador Adriano, né? Por exemplo, Pausanias, na sua descrição da Grécia, comenta a origem bitiniana de Antino, né? E também o fato de que, após sua morte, ele foi homenageado com templos e, segundo Pausanias, Antino teria sido até mesmo cultuado em algumas cidades. Outros autores, um pouco posteriores e que também fazem menção a Antino, seriam Dion Cássio, Aurélio Vítor e a biografia, a vida de Adriano, né, narrada na História Augusta. Bom, os livros do Dion Cássio sobre o Adriano são, digamos, suspeitos, né? Isso porque admite-se que eles podem ter sido escritos na Idade Média, não é? Seja como for, essa obra, a obra do Dion Cássio sobre Adriano, os livros referentes ao Principado de Adriano, né, escritos pelo Dion Cássio, esses livros comentam, né, alguns capítulos comentam que a morte de Antino, né, que teria se afogado no rio Nilo no ano de 130, essa morte poderia ter sido ocasionada, inclusive, por uma espécie de auto-sacrifício, não é? Aurélio Vítor, por sua vez, que também é uma fonte importante sobre o tema, complementa essa hipótese, né? E sugere que Antino teria oferecido a própria vida em favor da saúde do Adriano, né? Uma espécie de ritual, portanto, né? Por isso também a quantidade de homenagens que o imperador ofereceu ao jovem bitiniano depois da sua morte. De um modo geral, essas fontes que eu mencionei, então, Aurélio Vítor, Dion Cássio, né, são obras que, de modo geral, criticam o exagero, né, o descomedimento por parte do imperador em relação a todas essas homenagens, né. Essa crítica também pode ser percebida
na obra que narra a vida de Adriano, né, na História Augusta, né? A História Augusta é uma obra bastante desafiadora, né, e que ao longo do século XX, né, a historiografia que se dedicou a essa obra ao longo do século XX atesta isso, né? É uma obra que esteve aí no cerne de inúmeros debates, né? Debates referentes à sua autoria, autenticidade, fontes, datação, né? E de um modo geral, no retrato que essa obra constrói sobre o Adriano, ela destaca que o imperador era exatamente um pouco descontrolado em relação aos assuntos amorosos e sexuais, né? Isso porque, de acordo com essa fonte, né, de acordo com o narrador da História Augusta, Adriano se envolvia com mulheres casadas, com libertos, né, e também com esse jovem, o Antino, né, sempre de maneira descomedida, sempre com muito exagero, né. Esse é o teor da crítica que a História Augusta apresenta, né. E também é esse o teor da crítica que a História Augusta constrói sobre o relacionamento de Adriano com o Antino, né. O Adriano é caracterizado como um indivíduo que escreveu muitas poesias às pessoas amadas, né? Rendeu às pessoas amadas muitas homenagens, muito choro, muito luto, né? Pela perda dessas pessoas, né? E, em particular, do seu amado, né? O Antino. E há uma questão de gênero na narrativa da História Augusta sobre esse episódio, sobre a morte de Antino, né? Muito interessante, porque o texto enfatiza, a História Augusta enfatiza que Adriano, em decorrência da morte de Antino, teria, abre aspas, chorado feito uma mulher, fecha aspas. Esse aspecto é interessante porque, diferentemente do que acontece na modernidade, né, neste caso em particular, é o choro descomedido, né, o suposto exagero de Adriano que faz com que a sua virilidade, a sua masculinidade, digamos assim, seja, digamos, questionada pelo autor da obra, né? Se eu nada disse ainda sobre beleza tão definitiva, não se deve ver nessa omissão a espécie de reticência do homem irremediavelmente conquistado. É que as fisionomias que procuramos desesperadamente costumam escapar-nos. Existem apenas por um momento. Revejo uma cabeça inclinada sob a cabeleira noturna, olhos que o prolongamento das pálpebras fazem parecer oblíquos, um rosto jovem e amplo. O corpo delicado modificava-se sem cessar, tal uma planta. Algumas dessas alterações atribuem-se à passagem do tempo. O menino transformou-se, cresceu. Uma semana de indolência bastava para amolecê-lo. Uma tarde de caça restituía-lhe a firmeza e a agilidade atlética. Uma hora ao sol o fazia passar da cor do jasmim à do mel. As pernas, um pouco pesadas de potro, alongaram-se. A face perdeu o leve arredondado da infância, cavando-se ligeiramente sob as maçãs salientes. Dilatado pelo ar, o tórax do jovem corredor dos estádios ganhou as curvas suaves e macias de um colo de bacante. O trejeito, amuado dos lábios, revestiu-se de ardente amargura, de saciedade triste. Na verdade, o rosto mudava, como se, noite e dia, eu o tivesse incansavelmente modelado. Felipe, o trecho que o Murilo acabou de ler para nós é uma fala do personagem de Adriano sobre Antino, do romance Memórias de Adriano, de 1951, da escritora belga Marguerite Yourcenar. Bem, como nós sabemos, né, a partir de romances como esse, e esse romance vai ficar bem famoso, né, a gente vai ver se desenvolver, então, na contemporaneidade, uma caracterização de Adriano e de Antino como uma espécie de ícones homossexuais. Esses dias mesmo eu descobri, inclusive, que existem cultos modernos a Antino como uma espécie de divindade gay.
Bem, nós sabemos que essa caracterização, no entanto, né, ela repousa em critérios modernos sobre o uso dos prazeres, sobre erotismo, sobre identidade de gênero e o que nós poderíamos chamar de sexualidade, né? Critérios esses que na antiguidade eram muito diferentes. Bom, então, diante disso, né, como que uma pesquisadora ou um pesquisador que estuda a antiguidade poderia trabalhar com esses conceitos, né? Ou melhor, quais conceitos e quais protocolos de masculinidade e gênero da antiguidade você destacaria para nós para tratar sobre este tema? Bom, primeiramente eu acho fundamental essa constatação de que as identidades modernas são inexistentes aí na antiguidade, não é, Semiramis? História é o inventário das diferenças, né? Então, são mundos bem distantes e distintos, né? Eu acho que as obras do Michel Foucault, né, os volumes na história da sexualidade, eles são bastante elucidativos aí quanto a esse aspecto, não é? No que se refere especificamente a Adriano e Antino, de certa forma, eu penso que trata-se de uma relação que pode ser lida dentro de um contexto histórico e social mais amplo, não é? É uma prática comum nas cidades do Mediterrâneo Antigo, tanto no período clássico e avançando no tempo aí, até mesmo no período romano, né? Uma prática comum era justamente o envolvimento entre um homem mais velho, não é? Chamado ali na literatura de Erastes, né? Com um homem mais jovem, não é? Denominado aí como Erómenos, não é? Era uma prática comum, não é? E que ficou registrada, por exemplo, na literatura antiga, em estátuas, pinturas, as pinturas, as imagens contidas nos vasos cerâmicos gregos mostram ali essa prática, não é? Entre os romanos, no entanto, é importante ressaltar que essas práticas aconteciam, mas de certa forma foram vistas aí com certo ceticismo, não é? Uma lei romana registrada por um jurista chamado Paulo, não é? Uma lei declarava que qualquer tentativa de violar sexualmente um homem e uma mulher jovens e de nascimento livre, não é? Essa tentativa resultaria em exílio e até mesmo, se fosse o caso, na aplicação de pena de morte, não é? É interessante notar que, observando essa lei, né, a gente pode perceber uma preocupação com a idade dessas pessoas, mas também com o fato de estarmos aí diante de pessoas nascidas livres, não é? E isso é um dado importante na sociedade romana antiga, porque nem todo mundo nascia ou permanecia livre, não é? Uma sociedade escravista, não é? O que significa, portanto, que os corpos de uma mulher ou de um homem escravizado não estavam protegidos por essa mesma lei, não é? Então, quer dizer, é uma prática que poderia envolver aí, acontecer também num contexto de escravidão, não é? Bom, neste caso, retomando o que um estudioso chamado Craig Williams chama de protocolo de masculinidade, não é? A gente pode observar nos escritos de alguns autores romanos que as hierarquias sociais também deveriam se refletir nas relações sexuais, não é? Então, um homem dominador, digamos assim, um homem livre, dominador, deveria exercer aí sua dominação em qualquer tipo de relação social, inclusive em âmbito sexual e amoroso, não é? Bom, em primeiro lugar, várias pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil já demonstraram que não é bem isso que acontecia na prática, né? E outro aspecto que eu acho que merece menção é o fato, né, de que a preocupação desses romanos era com a manutenção, não é? A não inversão das posições sociais, não é? E não havia uma certa preocupação, digamos assim, com o envolvimento entre pessoas do mesmo sexo, né? Com o relacionamento, digamos, homoerótico. E, professor Felipe, na sua dissertação, eu vi que você dedicou um capítulo, o capítulo 4, para tratar da documentação monetária de Adriano, né? Ou melhor, para tratar as moedas que foram cunhadas durante o governo de Adriano, né? Em sua análise, essas moedas vão trazer para a gente elementos que buscam passar uma imagem de Adriano que destoaria daquela imagem de excessos e descomedimento trazida pelos textos antigos de padrão senatorial, né? Então, diante disso, o que você poderia dizer para a gente sobre essas moedas?
Semiramis, este é um aspecto interessante, porque a moeda antiga, né, para além do seu aspecto econômico, de uso, assim, de valor, né, digamos assim, a moeda antiga também pode ser considerada um elemento de comunicação entre a autoridade que a emitiu e a população ou parcela da população que recebia essas moedas, não é? Então, quando eu estudei o Imperador Adriano, eu percebi que, dentre as muitas imagens veiculadas em suas moedas, uma delas dizia respeito precisamente, não é, ao seu comedimento no que se refere aos amores e à sexualidade, não é? E isso é uma imagem bastante diferente daquela proposta pela tradição textual, não é? Como já comentamos aqui, uma das principais fontes sobre o Adriano, não é, a História Augusta, a História Augusta o caracterizava enquanto um indivíduo descontrolado no que se refere aos prazeres, não é? A biografia, a vida de Adriano, comenta que o imperador se envolvia com mulheres casadas, libertos, né? E demonstrava constantemente aí um certo descomedimento em relação aos prazeres, né? É interessante que esse aspecto, né, a falta de controle, a falta de autocontrole, digamos assim, também afeta aquele ideal de masculinidade dominante, né? Aquele protocolo de masculinidade que nós mencionamos na última resposta, né? A emoção e exagero, a falta de autocontrole que faz com que a história augusta qualifique Adriano como pouco viril, né? Nas moedas, no entanto, a imagem do imperador está associada precisamente ao contrário disso, não é? Várias moedas cunhadas em sua época apresentam menção a pudicitia, não é? É uma palavra latina, não é, que está relacionada precisamente à castidade e ao pudor sexual, não é? Então tem lá uma figura de uma personagem escrito pudicitia, não é? E a pudicitia tem a ver com isso, justamente com o contrário, não é, do que propõe a História Augusta, né? Tem a ver justamente com castidade, pudor, comedimento sexual, não é? Então a proposta dessa cunhagem, portanto, seria de veicular a imagem, a ideia de que o comedimento sexual era uma dentre as muitas virtudes desse imperador, não é? Bastante diferente, portanto, aí do que foi apresentado na História Augusta. Bom, o estudo da antiguidade tem dessas coisas, não é? A documentação material pode confirmar ou contradizer aquilo que é apresentado nas fontes textuais. Bom, e como última questão, né, eu acho que um dos variados temas que a sua pesquisa de mestrado pode ter se desdobrado, né, e pode se desdobrar para a gente, né, é em relação aos escravizados e libertos, né, sendo Antino um jovem, possivelmente dentro de uma dessas categorias, né. Sua pesquisa, então, se desdobraria também para pensar a questão do corpo escravizado, né, como sendo um corpo vulnerável a todo tipo de violência e abuso, inclusive abuso sexual. Enfim, a partir disso, né, eu vi que na sua trajetória de pesquisas, após você estudar sobre elementos de gênero e poder nas representações do Adriano, você escolheu trabalhar no doutorado com os libertos e com as suas práticas em prol das cidades romanas na província da Hispânia Bética, né? Então, diante disso, eu queria te pedir para você falar um pouco para os nossos ouvintes, né, para as nossas ouvintes, como que você chegou nesse tema do doutorado, se esse tema acabou tendo alguma relação com a temática do seu mestrado ou não, né, e quais os principais objetivos e elementos que você explorou na sua tese de doutorado. Olha, a pesquisa sobre o Adriano e a sexualidade antiga, de maneira direta ou indireta, aí me colocou em contato tanto com a bibliografia sobre a Bética, não é, da onde o Adriano era originário, quanto sobre a escravidão antiga, na medida em que me interessava também compreender de que maneira o corpo das pessoas escravizadas estava vulnerável, né, ao exercício do poder das pessoas, da violência da sociedade romana e também, dentre as formas de violência, a violência sexual, não é? E o que eu pude perceber, assim, ao longo dessas pesquisas, foi que a província da Bética ela viveu a experiência de integração ao Império Romano de uma maneira bastante intensa, em termos políticos, culturais e econômicos, não é? E também pude perceber que, e isso foi decisivo na minha tese de doutorado, né? Eu pude perceber que os personagens que protagonizaram essa vida romana na província, digamos assim,
não eram apenas os imperadores, os senadores, cavaleiros, né? Membros da elite, portanto. Né? Ao contrário, quando eu migrei para o estudo da epigrafia, que é o estudo das inscrições, que é algo que eu havia feito de maneira apenas preambular no mestrado, né? O estudo da epigrafia me permitiu perceber uma contribuição significativa de libertos, né? Mulheres e homens egressos da escravidão, e que atuavam nas suas cidades, reformando e oferecendo templos, termas, teatros, estátuas, né? Pagando banquetes, distribuindo alimentos para a população com recursos próprios, né? Atuando, portanto, aí como benfeitores, não é? E o objetivo da minha tese de doutorado foi exatamente compreender o que motivava os libertos e as libertas da Bética a oferecer essas benfeitorias às suas cidades, não é? Bom, levando em conta que as leis municipais hispânicas exigiam aí que os membros do Senado local fossem todos de nascimento livre, não é? E que, portanto, as pessoas que tivessem passado pela escravidão estavam automaticamente impedidas de ocupar as magistraturas e cargos mais altos, né? Levando em consideração esses dois aspectos, eu procurei demonstrar aí que as benfeitorias empreendidas pelos libertos, oferecidas pelos libertos às cidades, tinham por objetivo justamente assegurar uma certa posição de destaque, proeminência para essas pessoas dentro do contexto da cidade, não é? É interessante que essas pessoas, às vezes, elas foram reconhecidas, não é? Há inscrições agradecendo, né? Mencionando, fazendo alusão aí à benfeitoria desses personagens, não é? E foram reconhecidos, portanto, como benfeitores, não é? E foram até mesmo autorizados, né? Por exemplo, acho interessante, né? Eles foram autorizados, graças a essas benfeitorias, a utilizar as roupas do decurion, né? Os símbolos do decurionato. Foram admitidos, inclusive, em banquetes junto dos decuriões, não é? Mas nunca poderiam se tornar um deles. Nunca poderia ocupar um cargo de decurião, não é? E isso precisamente pelo fato de estarmos aí diante de pessoas que experienciaram a escravidão, não é? Então eu acho que foi um pouco nesse sentido a minha tese de doutorado. Bem, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muitíssimo ao professor Felipe por ter nos concedido essa belíssima entrevista sobre Adriano, Antino, erotismo, gênero, entre variados temas que as pesquisas dele sobre Adriano acabaram se desdobrando. Eu tenho certeza que o pessoal que nos escutou até aqui também gostou muito deste diálogo. É um tema cheio de desdobramentos e que, de certa forma, acaba nos levando a diversas reflexões sobre a nossa própria contemporaneidade, né? Pensando como que os antigos romanos e as antigas romanas davam sentidos diferentes, né, a problemas e temas que, de certa forma, nós também lidamos, mas de forma diferente, né? E para quem quiser conhecer melhor o trabalho do professor Felipe, eu sugiro que busque pela sua dissertação e pela sua tese no repositório de teses da Unicamp. Eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial vai para o meu amigo Danilo Roxette, que fez a edição do trecho da obra Memórias de Adriano. Eu agradeço também ao meu orientando, o mestrando Murilo Tavares Modesto, que leu esse trecho pra gente. E não deixem de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais agregadores e aplicativos de podcasts. Siga também o GEMAN pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. Bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau.